Nós vivemos o século da busca pela liberdade, não é? Todo mundo quer ser livre. Multidões querem ser livres. A gente vive numa época em que os jovens querem ser livres. Aí nós vemos vários movimentos que lutam pela liberdade. Tem o grupo das vadias que vão para a rua, porque eu quero ser vadia. Outros, os maconheiros também, eles querem ser livres para fumar maconha. Outros querem ser livres para fazer o que quiser. A questão toda, gente, é que a maioria nem sabe exatamente do que querem ser livres. E o pior de tudo, outros acreditam que ser livre é fazer o que alguns malucos fazem. Por exemplo, a pessoa é livre, aí ele começa a brincar com a droga. Se tornou escravo da droga, já não é mais livre. Precisa ser liberto. A pessoa começa a fumar maconha e diz assim, maconha não faz mal. Gente, a maconha é uma fábrica de esquizofrênicos. Já viu o maconheiro? Ele parece que fica no mundo da lua. Ele anda só em marcha lenta. Aquilo é uma fábrica de esquizofrenia. Mas hoje eles querem liberar a maconha, eles querem liberar o aborto, eles querem liberar... Engraçado, só pedem para liberar coisa que faz mal para os outros. Só pedem hoje para liberar coisas que vão aprisionar os outros. Eu conheço gente que era livre, começou a beber socialmente. E era um drinkzinho por semana, depois passou a ser 1 por dia, depois passou a ser 2 por dia. Hoje é escravo da bebida, precisa ser liberto. Eu conheço gente que era livre, mas aí começou a ficar brincando com pornografia e etc. E hoje é escravo disso, não consegue ficar longe disso. A questão toda, gente, é que existe um senso coletivo de que a humanidade é prisioneira e precisa de liberdade. Mas nós temos buscado liberdade que tem nos aprisionado. Quando eu falo nós, é a sociedade. Hoje, a busca da liberdade, por exemplo, existe um grupo de universitários, né, que querem fumar muita maconha, e hoje eu vi um videozinho de alguém entrando lá na Universidade Fluminense, Universidade Federal Fluminense. Irmãos, parece uma boca de fumo. Universidade Federal virou boca de fumo. Ele entrou, tinha um grupinho fumando maconha de um lado, outro grupinho bebendo do outro grupinho cheirando cocaína do outro. Isso não é universidade, gente. E que custa caro para a gente. Nós pagamos caro para funcionar essas universidades. E a gente vê que na busca dessa tal liberdade as pessoas estão se tornando escravas. Porque o livre não é aquele que... as pessoas podem dizer para mim assim, Daniel, você é crente, cara, você não pode beber. Eu falei, eu posso. Aí. Você é crente, você não pode fumar. Lógico que eu posso. Por que eu não bebo e não fumo? Porque eu sou tão livre que eu sei que se eu mexer com esse negócio, eu vou ficar escravo dele. Então, o livre é aquele que pode ter tudo, mas diz não porque não presta. Só é livre quem pode escolher tudo e diz não porque não presta. Porque gente que diz que é livre, mas não consegue mais dizer não para a droga, não consegue mais dizer não para a maconha, não consegue dizer não para o cigarro, não consegue dizer não para o sexo, é escravo. Você acha que é livre. Você usou da sua liberdade para se tornar escravo. E é o que nós estamos vendo hoje. Multidões que marcham, né, para o Brasil caminhar em direção à Venezuela. Eu não vejo liberdade nenhuma na Venezuela e nem em Cuba, mas tem gente que quer aquela liberdade. Como? Como? Você sabia que porque a gente acredita que é prisioneiro, grande parte da humanidade continua a viver sem esperança, continua a viver sem perspectiva? A maioria das pessoas ignora a libertação que Jesus proporcionou há cerca de 2000 anos atrás. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele nos libertou. Libertou de quê? Do poder do pecado. Ele nos libertou do poder da morte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, libertação de verdade, porque todo mundo hoje quer ser livre, ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Você acha que algum programa social vai libertar alguém da miséria? Não, gente. Se a pessoa não for liberta por Jesus, o Estado ou você vai dar cesta básica a vida inteira para aquela pessoa, vai manter aquela pessoa a vida inteira, ela recebe dinheiro e vai no bar para gastar com cachaça, e quando você não puder dar, vai te xingar, porque eu conheço libertação de dentro para fora, é que Jesus pode dar. Às vezes a igreja chega até com pão, mas tem que levar o pão do céu, porque libertação se dá quando a pessoa recebe Jesus e é liberta, é livre. Você sabia que quando eu era adolescente, uma grande parte dos meus amigos que eram livres hoje não são mais? Alguns já até morreram, porque foram para
o mundo do crime. A gente precisa tomar cuidado. A pergunta que a gente faz, será que é desejo de Deus que a gente seja livre? Lógico, mas o que é liberdade? O que é liberdade? E para responder essa pergunta, eu gostaria que a gente fosse no princípio. Afinal de contas, para entender o fim de qualquer coisa, é necessário conhecer o princípio. É a lei da ação e do efeito. O passado explica o presente e joga luz no futuro. Para a gente poder entender o nosso presente. Por exemplo, por que eu vivo isso hoje? Eu vou lá atrás para ver as escolhas que eu tomei. Aí eu entendo por que eu estou assim hoje. E aí eu preciso fazer uma leitura do que eu preciso mudar para ter um futuro melhor. Quem entendeu o que eu estou dizendo isso aqui? Então, o passado explica o meu presente. Mas ele projeta o meu futuro. É igual no início do ano. Eu vou ter o melhor ano da minha vida. Mas você continua fazendo as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. Como é que você vai ter um ano diferente se você continua fazendo as mesmas coisas e cometendo os mesmos erros? A gente precisa aprender com isso. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho ao passado. Lá em Oséias 4:6, Deus faz um lamento, dizendo assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Vamos repetir esse texto? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento significa ignorância. Falta de conhecimento destrói. Falta de entendimento traz muitos problemas. Agora, o que significa isso? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. É conhecimento de matemática? Não. É conhecimento de física e geografia? Não, porque eu conheço muita gente que é doutora em matemática, mas espiritualmente é cego, não conhece nada. Eu conheço pessoas que são doutores e mestres em física, legal, mas ele espiritualmente é cego. Esse conhecimento que a Bíblia está falando é do mundo espiritual, do reino espiritual invisível que existe. Muita gente anda destruída e cheia de problemas porque falta a eles conhecimento, falta a luz do entendimento, os olhos ainda têm escamas. Por que isso acontece? Porque são poucas as pessoas dispostas a investir algum tempo no conhecimento da palavra. São poucas as pessoas dispostas a investir algum tempo na revelação de Deus. A gente vive hoje na época do instantâneo, tudo tem que ser muito rápido, né? Não? Tudo é aqui e agora. A gente vive na geração do micro-ondas. Antigamente, talvez o fogão era algo que era mais usado na cozinha. Hoje em dia, acho que o micro-ondas às vezes é mais usado do que o fogão em muitas casas. Porque a gente compra tudo pré-pronto e põe no micro-ondas. Você sabia, o Brasil e o mundo vivem um mover do instantâneo, do superficial. O chá é instantâneo, o café é instantâneo para não dar trabalho, a comida é semi-pronta, praticamente tudo é instantâneo. E quando uma pessoa às vezes compra uma comida no supermercado e coloca no micro-ondas, ele fica profundamente decepcionado quando ele lê na embalagem que tem que ficar 6 minutos. Ele fala, não acredito, que horror, 6 minutos? Será que não podia ser um pouco menos? Abaixa só um pouquinho o som aqui para mim. Será que não podia ser um pouco menos? Porque ele acha que 6 minutos é muita coisa, nós vivemos isso. Ontem mesmo eu fiz 2 casamentos, né? E eu estava voltando para casa e minha esposa estava envolvida aqui no trabalho que foi feito ontem aqui, né? E eu estava voltando para casa e eu pedi um iFood. Aí pedi um iFood e lembrei que não tinha coisa para beber em casa. Abaixa um pouquinho o som aqui no retorno, só no retorno. A música. Não é o meu som não, a música. E aí, quando eu estou voltando para casa, o que você acha aberto 10h30, 11 horas da noite? Drogaria Araújo, né? Aí você entra na Drogaria Araújo, remédio é detalhe. É verdade ou não é? Porque você chega lá, tem ração para cães grandes, ração para cães médios, ração para raças pequenas, ração para papagaio, ração para periquito. Aí você vai lá, tem chocolate, você compra 4, paga 3. Aí você entra lá, você vai ver lá leite, você vai ver açaí, você vê sorvete. Você entra lá, você tem acesso à comida pré-pronta. Você entra lá, você tem... Aí se você quiser remédio, lá no fundo tem. Geralmente o remédio é lá no fundo. Antes de você chegar no remédio, você passou no supermercado todinho. Aí eu entrei lá na Drogaria Araújo e a gente fica tentado, né? Eu falei, nem devia ter pegado alguma coisa no iFood, aqui tem tanta coisa para mim, senhor.
Olhei lá, tinha um pratinho pronto, que você deixava lá 5 minutos no micro-ondas. Aí eu vi lá que tinha um açaí, falei, opa, vou comer um açaí. Aí tinha suco, eu peguei o suco. Aí, assim, eu lembrei lá, falei assim, tu precisa de um remédio para dor de cabeça, é bom ter em casa. Aí fui lá no fundo, tive que andar para caramba para achar o remédio, né? Aí fui lá, achei um remédio e trouxe. E aí quando eu estava no caixa, aí veio me oferecer. Tá vendo esse chocolate aqui? Você leva 4, paga 3. Eu falei, legal, beleza, pode pôr aí. Levei 4 chocolates, paguei 3. Mas você percebeu que a gente vive exatamente no mundo do instantâneo? Hoje é muito fácil, gente. Sabe qual é o problema disso tudo? É que, infelizmente, no relacionamento com Deus, muitos têm a mesma expectativa. Tem um relacionamento superficial e simplório com Deus e acham que Deus tem que dar tudo para eles. A gente é muito superficial no relacionamento com os outros, a gente é superficial no relacionamento familiar, a gente é superficial no relacionamento com Deus, porque tem gente que chega diante de Deus com uma conversinha de 30 segundos e querem tudo na hora. Senhor, o Senhor me prometeu, está na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa, você só vai ter tudo de Deus quando você der tudo para Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E lá em 2 Crônicas 16:9 diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos estão sobre a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso envolve relacionamento. Não é micro-ondas, é fogão de lenha. Deus quer ter relacionamento íntimo com a gente. O problema todo é que nós acostumamos a ter um relacionamento superficial. Tem muita gente que tem dificuldade de orar. E eu até entendo isso. Por quê? Quando você não tem muita intimidade com alguém, você não tem muita conversa com aquela pessoa. Imagina, se eu estiver lá na entrada, às vezes eu fico um pouquinho ali, na hora que o pessoal está entrando, cumprimentando, e aí quando está chegando quase a hora de eu entrar, eu venho para cá. Quando a pessoa está visitando a igreja, né, e eu vejo que é alguém diferente, eu chego e falo assim, seja bem-vindo, graça e paz, Deus te abençoe, e a pessoa fala obrigado e entra, porque não tem muito papo. Eu vou falar o quê? Mas eu percebo quando eu estou lá na frente, que algumas pessoas que já têm mais intimidade comigo, eles não querem só meu cumprimento, não. Eu chego lá, seja bem-vindo. Ô, pastorzão, peraí, cara, pai, dá aquele abraço. Alguns querem conversar. Por quê? Quando você tem mais intimidade com alguém, você tem mais papo com aquela pessoa. Você tem mais assunto para conversar. É verdade ou não é? Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, mais assunto você tem. Você fica horas batendo papo. Por que às vezes a gente tem dificuldade de orar? Porque a nossa intimidade com Deus é muito pouca. A gente está acostumado a falar com Deus só, oi, tudo bem? A gente está acostumado a dizer para Deus, tudo beleza, Deus? A gente não tem aquela intimidade. E a gente tem dificuldade, porque quando a gente vai conversar mais, a gente não tem assunto. Mas isso você precisa, mesmo não tendo assunto, continuar, porque a amizade e o diálogo acontece quando você se esforça para conversar mais. Você vai conversando mais um pouquinho, e Deus vai te abençoando. Você vai conversando mais um pouquinho, Deus vai te abençoando. A gente precisa entender que Deus já fez a obra na cruz, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aí eu queria voltar no início. Eu me lembro, um tempo atrás, aqui na nossa querida igreja, que nós fizemos um trabalho marcando o território com estaquinhas. Quem lembra desse tempo aqui? Marcamos. Você sabia que quase todo o quarteirão aqui do Barreiro, acho que todo quarteirão tem uma estaquinha dessa igreja dizendo o reino de Deus chegou aqui. E nós usamos como lema, lá Mateus 11:12, que diz assim, e desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço, e só aqueles que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus é tomado pelo esforço. Peraí, então vamos entender, que esforço é esse? Quer dizer que o reino de Deus é tomado pelo marombado, aquele fortão, que se for brigar com você, ele te dá uma rasteira e ele te segura no chão, porque o cara é mestre no jiu-jitsu, é isso mesmo? Não. O reino dos céus é tomado pelo aquele cara, o judoca, que consegue pegar você, jogar por cima e você cair de costa e faz um ipom. O reino dos céus é tomado por esse tipo de força? Não. Qual é o esforço que a Bíblia fala? Espiritual, é batalha espiritual. O reino dos céus é tomado por aquele que entende do mundo espiritual. É por isso que a Bíblia fala que a gente erra porque não tem conhecimento. Conhecimento de quê? De que existe um mundo espiritual invisível que influencia o mundo natural. Isso quer dizer que quando as coisas não estão andando aqui no reino físico, eu entendo que a solução está no reino espiritual. E aí eu preciso me esforçar. Como me esforçar?
Eu preciso entender de onde veio o problema. Qual é o real problema? Porque às vezes a gente pensa que o problema é a esposa, e a gente começa a brigar com ela, e a gente começa a xingar dentro de casa. Mas o problema não é a esposa em si, são demônios que querem jogar você contra ela. E você está lutando com a pessoa errada, porque não é contra carne e sangue que a gente luta, mas contra principados e potestades. Ao invés de vocês juntarem as suas forças para lutar contra o verdadeiro inimigo, vocês começam a se destruir um ao outro. Se cada um de nós entendêssemos disso, porque só se apodera do reino dos céus quem se esforça. E a Bíblia não ensina um esforço natural. Ela não ministra um esforço natural. Ela nos ministra um esforço sobrenatural. Porque a guerra não é travada no plano físico, mas é travada no plano espiritual. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Todas as vezes que alguma coisa acontece que trava em qualquer área da minha vida, eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, eu vou para a oração e para o jejum. Porque tem gente que acha que eu, como pastor, sei tudo, né? Pastor, eu estou enfrentando isso, o que eu devo fazer? Eu falei, não sei. Mas eu posso te dar uma dica. Quando eu não sei o que fazer, eu vou para a oração e para o jejum, e geralmente dá certo. Por quê? Porque quando o problema espiritual, através da oração e do jejum, o diabo é desmascarado, as forças espirituais são anuladas. A Bíblia diz que há problemas que são vencidos com oração e com jejum. Há casta que só cai com oração e jejum. Então, todas as vezes na minha vida que eu enfrentei um problema aqui, as coisas não andaram, eu entendo, peraí, o reino dos céus é conquistado pelo esforço, então eu vou para a oração e para o jejum. Muitas pessoas não conquistam porque acham que essa conquista acontece com o seu próprio esforço. Existem pessoas, irmãos, que espiritualmente são folgados. Eu lembro uma vez que eu vi um videozinho de alguém falando, você é folgado, você é folgado. Mas tem gente que espiritualmente é folgado. Ele, no trabalho, ele dá o seu melhor, não é um leão, cara. Você sabe, quando você põe lá o relógio para despertar às 6 da manhã, não é difícil você acordar às 6 da manhã? Seu corpo não quer acordar, mas você fala, não, tem que trabalhar, pai, tem que trabalhar. Aí você acorda, toma um banho e vai trabalhar, e lá você dá o seu melhor, e você procura fazer, porque você quer ser promovido, você quer fazer... Cara, eu acho legal, você tem que fazer isso mesmo, é fato. Mas aí, a pessoa chega em casa cansado e ele toma um banho caprichado. Sabe aquele banho de meia hora? Que você toma o banho, você lava o cabelo e você faz isso, você faz aquilo. Pô, bom demais, gente. Tomar banho é bom demais. Você gastou meia hora dando o seu melhor. Aí depois que você toma banho, você veste uma roupa limpa, até aí tudo bem. Aí você para na frente da televisão e você assiste aquela televisão com toda a garra. E aí quando o olho está quase fechando, você fala, eu não orei hoje. Aí você vai deitar. E aí você vai tentar orar deitado. O olho está fechando, gente. Você fala, Senhor, tu sabes. É no máximo que sai. Porque tentar dormir, tentar orar deitado, às vezes a gente faz propósito aqui de orar às 3 da manhã, sim ou não? Eu só consigo orar às 3 da manhã se eu levantar. Eu fico andando na sala e orando, porque se eu já tentei. Tipo assim, despertou às 3 da manhã e eu estou deitado e eu começo, Senhor, daqui a pouco eu... Aí, Senhor, porque não dá. Aí a gente vê assim, a pessoa se esforça no trabalho. Beleza, tem que esforçar mesmo. A pessoa se esforça para tomar o melhor banho. Tem que se esforçar mesmo. A pessoa se esforça para assistir um filme legal e fica grudadão naquele ali. Agora, quando é as coisas de Deus, folgado. Ele acha que Deus vai abençoar sem fazer nada. Mas pastor, a Bíblia fala que a salvação é de graça. Para você. Custou um preço muito alto para Jesus. O sangue dele foi derramado, ele morreu em seu lugar. Então você deveria valorizar muito ele mais, porque pode ser de graça para você, mas custou um preço para ele. Agora, a salvação da sua família vai custar um preço para você, você tem que se esforçar. Como, pastor? Ah, pastor, o que você tem que fazer? Eu preguei quarta-feira aqui. O que nós como igreja precisamos fazer? Orar mais e pregar mais. O que nós como igreja precisamos fazer? Orar mais e pregar mais. Isso é um esforço no reino espiritual. Mas a gente não faz isso. A gente acha que, assim, Deus me aceita do jeito que eu sou. Realmente Ele te aceita do jeito que você é. Mas Ele quer te transformar, meu amigo. Ele recebe você do jeito que você é, mas Ele fica olhando e esperando que você melhore. Esperando uma posição sua. Porque existe irmãos que vivem pedindo oração para os outros, gente. Não é errado, não. Eu acho que quando a gente está passando por uma crise muito forte, você tem que reunir algumas pessoas para orar junto com você, não apenas por você.
Meu irmão, estou enfrentando um problema sério, queria contar com você em oração. Você me ajuda em oração? Você está querendo dizer, eu estou orando e eu quero que você ore junto comigo. Legal, mas existem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo de orar, ora por mim. Você sabia que eu já recebi aqui na igreja gente que não pôde vir na semana do clamor, preencheu o pedido de oração e me entregou aqui dizendo assim, pastor, eu estou muito cansado essa semana, eu vou deixar meu pedido para o senhor orar por mim? Ué, mas eu também estou cansado e vou vir. Como é que é isso? Teve até uma pessoa que eu fiz questão de dar um choque, porque tem hora que Deus usa a gente para dar um choque na pessoa, né? A pessoa falou, pastor, glória a Deus, fiz o meu pedido, eu estou muito cansado, porque semana passada eu viajei, eu vou deixar aqui para o senhor orar por mim. Eu falei, mas você não vai vir porque está cansado? Falou, vai, então eu não vou orar por você não, porque eu estou cansado e vou vir. O senhor não vai orar por mim? Eu falei, não. Vou não, porque eu estou cansado e vou vir, por que você não pode vir? Aí a pessoa regala um olho e fica pensando, nossa, esse pastor não tem amor, que nada, gente, foi tão bom que ela veio todos os dias. Eu acho que aquele choque fez ela entender. Ela entendeu que ela precisava se esforçar. Aí eu orei com ela todos os dias. A gente precisa entender isso. Você sabia que tem gente que gosta da benzida gospel? A benzida gospel, o que é benzida gospel? É quando você tem um vaso, geralmente é uma irmãzinha mais idosa, que você, porque você não gosta muito de ler a Bíblia, e você quer saber o que Deus tem para você, você liga para o vaso. Aí você fala, irmã fulana, hoje eu estou com um problema, ora por mim, irmã, porque a pessoa está esperando Deus falar na boca da irmã, né? Aí a irmã ora, fala alguma coisa, obrigado, irmã, então eu não preciso mais ler a Bíblia, a irmã já disse o que eu tenho que fazer. Irmãos, todas as pessoas que seguem esse caminho, geralmente, se dão mal. É raro. Por quê? Você quer o caminho mais curto. Você não quer o conhecimento da verdade. Você quer uma muleta gospel. E vejam, aqui na igreja eu nunca estimulei ninguém a andar de muleta espiritualmente. Sim ou não? Nunca estimulei. O que quando você vem aqui, cada mensagem que vem não é para você poder se liga, faz alguma coisa, milagre é provocado. Não é isso aqui que acontece? Sim ou não? Porque eu quero o seu bem. Eu quero te ensinar a conquistar. Porque se você depender só de mim, e quando eu não estiver perto? Porque eu não estou perto o tempo todo. Pelo contrário, eu te vejo uma vez por semana, 2 vezes por semana. Eu quero que você, quando estiver longe de mim, que você esteja muito bem espiritualmente para vencer as batalhas do dia a dia. Ei, o pastor Gerson diz uma frase, ei, o meu joelho pode te ajudar, mas o que vai sustentar a sua família é o seu joelho. Isso quer dizer, o que vai sustentar a sua família é a sua vida de oração. Eu posso te ajudar e a igreja te ajuda, mas não substitui você. Cada um de nós precisamos nos esforçar. Quem aqui reconhece que precisa se esforçar mais espiritualmente? Levante sua mão. Que bom, glória a Deus. Quantos aqui reconhecem que se fizessem o mesmo esforço que faz no trabalho ou para ganhar o pão de cada dia na vida espiritual, hoje já estaria um gigante espiritualmente? Levante sua mão. Aí. Por que será que a gente se esforça tanto? Eu não estou dizendo para você não se esforçar não, gente, né? Tem que trabalhar mesmo. Mas por que a gente se esforça tanto lá fora e com as coisas de Deus a gente é tão folgado? Por que a gente não busca a Deus como a gente busca o pão de cada dia? Por que a gente coloca Deus em último lugar e acha que Deus tem que colocar a gente em primeiro lugar? O texto que eu li aqui para o dízimo diz assim, se você me honrar, eu vou te honrar. Quem me honra, será honrado por mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te. Isso é esforço. Ah, pastor, jejuar eu não gosto não, porque eu não consigo ficar sem o meu cafezinho. Ah, vai tomar banho. Para. Não é para você jejuar todo dia não, mas de vez em quando você precisa jejuar. Não, então, se você não consegue ficar sem o cafezinho, você está viciado. E você precisa ser livre do vício. Eu conto uma história da minha esposa, que minha esposa sempre gostou de café, agora é eu que gosto de café. E aí um dia eu preguei uma mensagem parecida com essa, e ela falou assim, eu acho que eu estou meio viciado em café. E ela falou assim, vou ficar 1 mês sem tomar café. Café vicia. No 3º dia, no 2º dia, minha mulher estava assim, Tudo vicia. Ei, a gente precisa entender isso. Nada que seja Deus pode te viciar. Seja viciado por Ele. Seja viciado pelo amor do Pai. Amém? Busque ao Senhor de todo o seu coração. Mas não deixa nada dominar você. Nada. Ah, pastor, eu não aguento ficar sem comida. Para com isso, meu irmão. Por isso você está gordo. Aliás,
tem muita gente que come muito e continua magrinho, né? Eu queria essa genética. Aqui na igreja tem um povo que come demais e é magrinho. Mas isso é raridade, irmão. Se pudesse transferir unção, eu ia pedir esses irmãos para vir aqui orar pela gente. Porque eu vejo gente aqui na igreja que come prato de servente de pedreiro, porque tem um prato do pedreiro e do servente pedreiro. Aí ele come aquele prato, quando ele sai com a gente, comendo o tempo todo, e a gente vê o bicho magro, magro, magro. Você fala, Deus, o que está acontecendo? Será que é a lombriga ali que está comendo tudo? Ou é uma unção diferente? Eu acho que é uma unção diferente. Se pudesse transferir unção, eu ia pedir um desses irmãos, o Adilson ali, está olhando para mim, que trem magro lá atrás, até escondeu. Você vê aquele rapaz com um prato de comida, você fica com medo. Mas olha ali, aquele cibito. Olha o tamanho. Queriam colocar ele aqui para ser sentinela. O rapaz ali já é melhorzinho, né? Mas você imagina o Adilcinho de sentinela aqui, gente? Aqui menino de 1,5 m, magro. O paletó dele, quando é listrado, só tem uma listra de tão magro que é. Aí o cara vai e fica ali igual o outro ali. Quem é que vai respeitar, gente? O sentinela desse jeito, você olha para ele e fala assim, esse menino que está aí. Mas come, cara. Eu fico até com inveja dele, senhor. Se tiver inveja santa, eu fico, porque eu queria ter essa unção na minha vida, de poder comer tudo que é gostoso e falar, irmãos, eu estou aqui magrão, mas eu como tudo. Mas eu não sou assim não, eu engordo. E a maioria, infelizmente, é assim, se comer muito, engorda. Mas você sabia que a gente precisa abrir mão de algumas coisas para buscar o reino de Deus? Quem está entendendo isso? Diga amém. Você precisa se esforçar mais, a sua família vai ser ganha, mas você precisa espiritualmente orar mais por ela, você precisa jejuar mais. Pastor, mas olha só, eu tenho orado pela minha família e Deus ainda não fez nada. Ainda não fez. Porque o evangelho é igual a bomba atômica. Alguns recebem a radioatividade na hora, outros demoram. Ele nem percebe que foi, que a radioatividade pegou nele, mas uma hora ele vai cair em si e falar assim, me pegou, não sabia? Porque eu lembro que antes, gente, olha só, quando eu era criança e a pessoa se convertia, você sabia que muitas vezes era expulsa de casa? Meu pai, quando foi pastor aqui no Barreiro, em 66, 67, 68, eu era criancinha, porque eu nasci em 66, devia ser, ele pastoreou aqui até 72, quer dizer que em 72 eu tinha 5 anos, 6 anos. Quantas vezes meu pai recebeu em casa jovens que foram expulsos pela família porque aceitaram Jesus? A família dizia, crente aqui em casa não, vai embora. E meu pai, meu irmão, lá em casa, é casa de todos. Eu vivi numa casa, o seguinte, sempre teve um quarto para minha irmã e um quarto para nós 4 homens. 2 beliches, um quartinho pequeno com guarda-roupa pequeno para 4 homens. Você quer confusão? Pensa nisso. E aí de repente convertia alguém, a mãe expulsava de casa. O que meu pai fazia? Trazia para dentro da minha casa. Se fosse homem, ia dormir aonde? No meu beliche. Ou eu dormia no sofá, ou colocava um colchão no chão e dormia. Sempre foi assim. Missionário, quando eu recebia lá em casa, era tudo lá em casa, meu irmão. Tinha uns missionários lá que a gente recebia, que ficava orando a madrugada toda, nem deixava a gente dormir, mas estava dormindo lá no quarto. Meu pai era assim, eu cresci assim. Privacidade, nem sei o que é isso. Porque meu pai tinha um amor tão grande pela obra, que era assim, se alguém estava abandonado, vem para cá. Se tinha alguém... Eu lembro de uma vez, gente, eu já contei isso para vocês em Brasília, que tinha uma moça que ficava endemoniada, e quando ela ficava endemoniada, ela ia para o cemitério. O pessoal tinha que buscar ela no cemitério, e acharam ela até comendo cadáver no cemitério. O trem era feio. Para onde o pai levou a moça? Para dentro da minha casa. Pensa num filme de terror. Irmãos, filme de terror. Porque eu pensava, se essa mulher vai no cemitério e ainda fica comendo cadáver, ela vai comer vivo a gente. A gente ia dormir o seguinte, a gente trancava a porta, ainda colocava uma cadeira por trás, e ainda ficava assim, alguém vigiando. Se alguém bater na porta, se avisa a gente, porque eu já pegava uma faca de cozinha, já colocava do lado. Era desse jeito. Eu lembro de uma vez que eu estava na sala, tinha uma sala que tinha um som, e eu estava ouvindo um louvor a Deus, aí daqui a pouco eu ouço um rosnado atrás de mim. Eu olhei, era quem? A Karen. Falei, misericórdia. O nome dela era Karen. Aí eu dei aquela olhada, e ela começou a vir para o meu lado, dizendo assim, eu te odeio. Sério, endemoniada. E a gente,
que é da onde espiritualmente bom. Eu falava assim: eu sei que você me odeia, mas o sangue de Jesus tem poder. Mas eu estava com o coração batendo a 200 por hora, meu irmão. Sério? E aí eu levanto e ficou só olhando ela, e ela dizendo: eu te odeio. Eu falo: o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus. Eu aprendi na prática a guerra espiritual dentro de casa. Essa moça foi liberta, gente. Hoje ela é casada com um pastor. Não valeu a pena? Valeu! Mas a gente, como filho, passou assim uns pedaços meio complicados, meu irmão. Essa moça, eu já contei para vocês a história. Uma vez ela ficou endemoniada e o Samuel e o Aloísio foi levá-la para o acampamento, que a igreja estava no acampamento. Aí alguém que tinha comprado um carro zero foi levar a moça para o acampamento. Aí está o meu irmão e o Aloísio e a moça no meio, no banco de trás. E aí o acampamento que a gente estava tinha uma estrada de chão. Quando começou a subir o morro assim, ela ficou endemoniada e disse assim: vocês vão ver meu poder. O carro parou de funcionar. Estou te falando. Você quer alguém que tem experiência? Diz que no escuro, gente, era o quê? Umas 11 da noite. Não tinha lâmpada elétrica, nada. Diz que o meu irmão, o Samuel, olhou para o Luiz e falou: misericórdia. Aí o que faz numa situação dessa? O sangue de Jesus tem poder, está amarrado, demônio, em nome de Jesus. Conseguiram controlar a situação, foram fazer uma oração: Senhor, abençoa, Senhor, que esse carro pegue. Aí depois de uma meia hora o carro pegou de novo, carro zero, hein? Aí levaram ela para o acampamento. Foi luta. Eu estou dizendo, irmãos, porque eu sei o que é o mundo espiritual. Essa moça, para ser liberta, ela foi um processo muito longo, porque havia tantas prisões que agarravam essa moça. Havia tantas coisas. Imagina a gente como adolescente enfrentando tudo isso. Mas era bom, sabe por quê? Porque como a gente conhecia o mundo espiritual, a gente não brincava muito com as coisas de Deus não, cara. Na hora de orar a gente orava: pelo amor de Deus, o diabo existe. Eu vi lá, tá fazendo na minha casa. Eu sei que ele é poderoso, fez o carro parar. Ele tem poder sim, só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É verdade. Eu não tenho que ter medo dele, mas não pode brincar. Eu vejo os adolescentes de hoje, e eu louvo a Deus por eles que estão buscando a Deus, etc e tal. Tem que ser assim mesmo, gente. Lá em Brasília a gente tinha LAPIB, Liga de Adolescentes da Primeira Igreja Batista de Brasília. A gente viveu um avivamento. A gente tinha oração todos os dias às 11 da noite, porque tinha adolescente que estudava de noite. Ele saía da escola e ia lá para o grupo de oração. Irmãos, era um mover de Deus. A gente orava, mas como adolescente tinha as meninices. Terminava a oração tipo meia-noite, a gente queria evangelizar. Aí a gente saía pela rua expulsando demônio, orando pelos outros e tudo mais. Se tinha alguém enfermo, a gente orava e falava: levanta em nome de Jesus. E às vezes a pessoa levantava, ou às vezes não levantava, a gente levantava ela a si mesmo. Eu lembro de uma vez que a gente saiu na rua e tinha um aleijado famoso lá. E aí a gente orou e falou: levanta. Ele levantou e todo mundo começou a glorificar: glória a Deus, ele está curado, aleluia. E aí no culto seguinte pediram a oportunidade para o meu pai para dar o testemunho. E aí começou lá na frente dizendo assim: gente, ontem nós oramos e a gente saiu, e o aleijado fulano, ele foi curado. Daqui a pouco entra o cara mancando na igreja. Eu estou contando para vocês porque muita gente foi curado, outros a gente fez ficar curado na marra, mas depois não curou mais, porque a gente queria que as coisas acontecessem na hora. Mas eu louvo a Deus por isso. Tudo é experiência. Tudo é experiência. Eu me lembro de um amigo meu adolescente. Olha só, ele começou, ele estava tão cheio do poder que ele viu uma pombinha. E ele falou assim: você quer ver como é que eu estou cheio do poder? Pombinha, vem pra cá, em nome de Jesus. As minhas histórias de piada é de crente, gente. E ele ficou com o dedo estendido: pombinha, em nome de Jesus, vem pra cá. E a gente esperando para ver se ele tinha poder mesmo, né? Porque a gente falou assim: se o cara tem mesmo, a pomba vai vir. E aí ele começou a ficar nervoso: pombinha, eu te ordenei, vem pra cá. E a pomba voou pro outro lado. E a gente ria. Mas a nossa brincadeira era nas coisas de Deus, entendeu? Ninguém ficava fumando maconha. Não tinha esse negócio de homem ficar com homem, nem mulher ficar com mulher, não. A gente estava na igreja. São histórias engraçadas, mas a gente está na igreja. Eu me lembro de uma época, agora eu estou lembrando, a gente estava orando às 11 horas, irmãos, e a gente tinha uma salinha na igreja. E de repente a gente não sabia, mas ia ter uma cantata chamada Coral dos Anjos. E o pessoal ornamentou a igreja tudo com um anjo grande, anjo pendurado mesmo assim.
E a gente não sabia. Só que a gente estava orando lá na salinha e daqui a pouco a gente falou: gente, amanhã vai ter o coral, vamos entrar no templo, vamos ungir os bancos todos, porque Jesus vai salvar muito. Na hora que a gente entrou no templo, estava tudo escuro, o primeiro que entrou falou: tem anjo! Aí todo mundo falou: é anjo! E tal, e começamos a orar. Aí daqui a pouco alguém falou: gente, eu acho que é a ornamentação do coral. Aí olhamos assim e falou: é mesmo? Ornamentação, mas vamos orar, gente. A gente foi orar nos bancos, etc e tal. São histórias engraçadas, mas de alguém que viveu na igreja. A gente viveu na igreja. Mas uma coisa não pode dizer, que a gente não se esforçava. Quando tinha oração a gente estava, e monte, gente. Se tinha vigília a gente estava. Se ia para o monte a gente ia. A gente buscava a Deus. E hoje, quase que 100% desses meninos que estavam comigo buscando a Deus, mesmo com essas histórias engraçadas, todos são instrumentos de Deus onde estão. A maioria é pastor, outros são instrumentos de Deus na igreja. Por quê? Porque as brincadeiras eram dentro da igreja. Quando a gente ria era dentro da igreja. A gente se esforçava para buscar a Deus. Irmãos, é o que nós precisamos fazer. A gente precisa se esforçar para buscar a Deus. Se você errar na tentativa de acertar buscando a Deus, depois você conta a história e ri. Mas é importante a gente entender que nós precisamos nos esforçar, porque o reino de Deus é conquistado por aqueles que se esforçam. Só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Quantos aqui tem algo a conquistar mais? Levanta a sua mão. Olha que bênção. Quantos aqui tem uma família para conquistar? Levanta a sua mão. Quantos aqui consideram que precisam se esforçar mais por isso? Levanta a mão. Olha aí, ó. E o que a gente vai fazer diante disso? A gente vai se esforçar. Eu não falei que a recuperação do Brasil vai dar quando a gente orar mais e pregar mais? Mas muitas vezes a gente está esperando o anjo do céu descer para fazer isso. É você que vai fazer. Cada um de nós temos um grupo que nós alcançamos. O meu próximo é diferente do seu próximo, é ou não é? Eu estive lá na barbearia do Max. O tanto de gente que entra ali dentro que você tem a oportunidade de evangelizar. O tanto de gente que passa na sua oficina, Gerson, que você tem a oportunidade de evangelizar. O tanto de gente que passa lá no seu escritório de advocacia, que você tem a oportunidade de evangelizar. O tanto de gente que passa, porque em igreja tem vários médicos, que passa no seu consultório, precisando de um remédio ou de um auxílio médico, que você tem a oportunidade de evangelizar. O tanto de gente que passa lá no seu carro, você que mexe com Uber, que entra no seu carro e você precisa evangelizar. Nós não podemos perder tempo, gente. O tempo é urgente. Jesus está voltando. E se a gente quer ter o melhor de Deus, nós temos que dar o melhor para Deus. Porque quando a gente honra a Deus, a gente é honrado por Deus. Quem aqui precisa honrar mais a Deus? Levanta a mão. Fala para a pessoa do seu lado: a gente tem que honrar mais a Deus. Diga para ele. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: a gente precisa se esforçar mais. Diga para ele aí. E qual é o esforço que Deus pede? Um esforço espiritual. Eu não sei como é que tem sido a sua vida. Quem sabe você tem se esforçado muito no trabalho. Eu fico feliz por isso. Você tem que ser o melhor lá mesmo. Mas você não tem se esforçado o suficiente na sua vida espiritual. Ah, pastor, eu não vim na igreja hoje porque eu não tive vontade. Vem sem vontade. Pastor, eu não orei hoje porque eu não estava com vontade de orar. Ora sem vontade. Eu não li a Bíblia hoje, pastor, porque minhas vistas começou a embaralhar. Então repreende o demônio de embaralhação de vista e lê a Bíblia. Você não pode aceitar as coisas. Ah, pastor, eu não estou me sentindo bem, hoje eu não vou no culto. Pois é, porque você não está se sentindo bem, é que você deveria vir. A gente precisa valorizar as coisas de Deus. Quem está entendendo isso? Diga amém. Você não tem que vir só quando quiser, não. Você tem que vir porque é necessário vir. Quando a gente era pequeno, meu pai dizia: vocês têm que ir para a igreja. Hoje em dia os pais criam os filhos assim: não, quando crescer decide o que quer ser. Não, criança é direcionada. Eu já contei histórias aqui. De manhã tinha escola dominical, não tinha conversa. A gente tinha que ir para a escola dominical. Se não fosse, apanhava. Aí você fala: nossa, seu pai é um carrasco. Não, meu pai é um homem de Deus. Eu louvo a Deus. Já tomei surra para ir na igreja. Já tomei surra depois de culto porque eu baguncei na igreja. Ele só avisou assim. Eu bagunçando para lá e para cá, ele deu aquela olhada assim. Eu falei: não, apanhei. Chegou em casa, foi batata. Você vai apanhar porque eu te falei para você se comportar na igreja e você não se comportou. Mas pai, foi o fulano. Não quero saber. Apanhei. Aí você fala assim: nossa, criou uma pessoa revoltada. Que nada, gente.
criou alguém apaixonado por Jesus, alguém que ama os pais, porque meus pais souberam controlar quando precisava ser controlado. Ei, pais que se esforçaram para que os filhos pudessem estar na casa de Deus. Pai, eu acho que para mim o melhor é isso. Não é o melhor, você não vai fazer assim não. Você está aqui debaixo do meu teto, você vai me acompanhar, você vai junto comigo. No dia que você quiser, que você casar e sair de casa, aí você faz o que você quiser. Mas é lógico que quando a gente está na casa do pai e o pai ensina o caminho, quando casa você não quer sair do caminho, não. Quando você sai da casa do pai, você quer continuar no caminho, apaixonado por Jesus. É isso, a gente precisa se esforçar mais para que a gente possa ver o reino de Deus acontecendo. E eu queria que essa fosse uma semana em que a gente se esforçasse mais. Se você veio aqui na igreja e ouviu essa mensagem e achou assim, puxa, uma mensagem legal, mas se você não tiver uma atitude, uma reação boa em relação à mensagem, eu perdi meu tempo aqui. Mas se você sair daqui hoje, tomar uma posição, dizendo assim, eu tenho me esforçado no meu trabalho, mas eu não tenho me esforçado no reino espiritual como eu deveria, eu quero dizer, valeu a pena eu estar aqui hoje e você estar aqui hoje. É isso que a gente precisa entender, porque a gente pode ganhar esse mundo para Jesus, se a gente tomar posse disso. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. O reino dos céus é tomado pelo esforço, e só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós somos guerreiros. Amém, gente? Quem aqui é guerreiro, levanta a mão. Vocês estão de mão dada. Fala para a pessoa do seu lado, ei, você é guerreiro. Ou você é guerreira. Diga para a pessoa do seu lado, a gente pode se esforçar mais. Diga para ele aí, a gente pode se esforçar mais. A gente pode se esforçar mais. Aliás, a gente deve se esforçar mais. Porque existe o reino de Deus. E nós vencemos no mundo espiritual para ver o resultado no reino físico. Pergunte o nome de quem está segurando sua mão, se você não sabe. E nós vamos orar uns pelos outros agora.